Boa tarde, pessoal. Está começando o Blog da Cidadania, ao meio-dia, e hoje nós vamos falar de uma boa notícia para todos nós que comparecemos todo fim de manhã a este espaço, porque o ex-presidente Lula, como muitos já devem estar sabendo, finalmente marcou a data da nossa entrevista. Nós esperamos o fim de um grande acúmulo de entrevistas ao ex-presidente, justamente porque nós queríamos entrevistá-lo no momento em que a situação política estivesse mais madura e ele tivesse mais a dizer. E neste momento aqui, que essa entrevista com o ex-presidente Lula vai se concretizar com o Blog da Cidadania, é um momento em que, inclusive, a assessoria do ex-presidente deixou claro para a gente a importância deste momento, porque no dia seguinte, como está dizendo na chamada, o ex-presidente, o STF, vai julgar a questão da prisão após condenação em segunda instância, e esse julgamento, tudo está indicando que vai realmente acabar com a prisão em segunda instância no Brasil, e provavelmente também deve instituir o fim da prescrição de penas para quem está recorrendo. Então, o sujeito não vai conseguir mais recorrer enquanto anda o prazo prescricional da ação, ou seja, o crime dele não vai vencer o tempo para julgamento porque ele está recorrendo e foge do trâmite do processo. Essa foi uma medida que o Dias Toffoli propôs com a finalidade de diminuir a gritaria que certamente vai se produzir quando acabar com um instituto, prisão após condenação em segunda instância, que é ilegal e é inconstitucional, porque a Constituição brasileira ela diz claramente que ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais recurso para o réu. E esse instituto da prisão em segunda instância, ele foi criado muito de afogadilho em 2016, quando o Lula começou a ser processado. Ali formou-se um complô para que fosse permitido que o Lula pudesse ser condenado até o início de 2018, em segunda instância, a tempo de tirarem o ex-presidente da campanha eleitoral à presidência do ano passado. E funcionou como um relógio. O Moro correu com os prazos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região correu como nunca. O Lula, na verdade, ele foi condenado 2 vezes, em 2 instâncias da Justiça, em cerca de 6 meses. Eu não tenho notícia de algo assim no Brasil. Eu acho que esse prazo é rápido até para país de primeiro mundo. Todo o judiciário se mobilizou, paralisou-se toda a máquina judiciária do país para dar passagem aos inquéritos do Lula, só para impedir que ele concorresse na eleição do ano que vem. Esse homem que foi alvo de tudo isso, esse homem que levantou contra si os maiores poderes da República, ele vai nos dar uma entrevista na próxima quarta-feira, e eu, inclusive, que já fiz um convite a quem acompanha o Blog da Cidadania, que se tiver mensagens para o ex-presidente Lula ou perguntas para o ex-presidente Lula, que me passe para o Blog da Cidadania, pode colocar aqui no chat, pode entrar no Blog da Cidadania e enviar pela opção Fale com o Blog, que vai estar lá naquele menu superior do Blog da Cidadania. De qualquer jeito, eu vou verificar o chat, vou verificar os comentários de todas as postagens que eu fiz, e até lá, tudo que for feito, eu vou compilar tudo
e vou entregar ao ex-presidente Lula as manifestações, os recados, os pedidos, as perguntas. Eu vou me inspirar em alguma, eu e a minha equipe, nós vamos em 4 pessoas para Curitiba, eu e a minha equipe, nós vamos fazer uma triagem das mensagens que chegarem e vamos escolher algumas coisas aí para perguntar. Evidentemente que não vai ser possível no vídeo ler tudo, mas a gente vai responder, vai passar para ele, e provavelmente a assessoria, se quem fizer a manifestação deixar um meio de contato, a assessoria do Lula provavelmente vai responder para essas pessoas. A gente já vai fazer esse pedido para a assessoria do ex-presidente, e eu recebi ontem, sexta-feira, a informação de que estava marcado, e foi o Roda Viva que estava previsto para entrevistar o ex-presidente na próxima segunda-feira. Seria a primeira apresentação dele em rede nacional de TV aberta. Ele já deu uma entrevista para a rede TVT, mas é uma TV local, aqui de São Paulo, do ABC Paulista. Agora, uma entrevista dele ao Roda Viva seria uma entrevista em rede nacional, seria a primeira grande TV aberta de cobertura nacional que iria dar ao ex-presidente Lula a voz para dar a versão dele dos fatos. Nenhuma televisão brasileira, até o momento, quis dar voz ao ex-presidente Lula. Quis lhe fazer perguntas que todos os brasileiros fazem, e nós vamos fazer essas perguntas para o ex-presidente, e há tantas que a gente nem sabe por onde começar, né? Nós vamos trabalhar nos próximos dias, eu e a equipe, para montar um roteiro lógico de questões, porque são muitas, evidentemente. Por exemplo, eu perguntaria ao Lula, eu acho que isso está na cabeça de muita gente, como é que ele tiraria o Brasil dessa situação de desemprego e de recessão renitentes. Eu, na verdade, eu tenho até a minha visão sobre o que ele faria. Eu não posso falar por ele, então isso teria que vir da boca dele, mas eu posso dizer o que eu acho que seria. Eu acho que o ex-presidente Lula, nesse momento, ele trataria de melhorar o poder aquisitivo do trabalhador. E muitos que me acompanham sabem que eu digo isso pela seguinte razão, porque o Lula ele conseguiu tirar o Brasil da maior crise econômica da história, que foi a crise do subprime, das hipotecas lá nos Estados Unidos, que estourou em 2008 e foi considerada a maior crise econômica da história da humanidade. E o Brasil passou por essa crise assoviando, sem maiores problemas. Teve alguns abalos, perderam-se alguns empregos durante um pequeno período de 3, 4 meses, e isso foi contornado com as medidas que o Lula criou, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que eu acho que ele reeditaria o PAC, né? Nós vamos perguntar tudo isso para ele. Eu acho que o Lula reeditaria o Programa de Aceleração do Crescimento. Por quê? Porque ele sempre disse que em momentos como esse, em que ninguém quer investir, alguém precisa investir. E o Estado brasileiro poderia investir, poderia captar investimentos, mas poderia tomar a iniciativa de fazer a economia andar, e com a iniciativa do próprio Estado brasileiro de investir no país, isso desperta a confiança do investidor nacional e estrangeiro, que começa a querer aproveitar. Para isso, é preciso também o quê? Melhorar o poder aquisitivo do trabalhador. O que acontece é que tanto Michel Temer quanto o Bolsonaro, eles estão indo no caminho oposto.
o Michel Temer, ele congelou o salário mínimo. Na verdade, ele montou um sistema para piorar, para reduzir o salário mínimo com o passar dos anos. Por quê? Porque o salário mínimo passa, com o Michel Temer e também com o Bolsonaro, a só ter reajuste de acordo com a inflação ou abaixo da inflação. Na verdade, os reajustes que o salário mínimo tem sofrido desde 2017, né, 2017 e 2018 e 2019, nos últimos 3 anos, um dos fatores da crise econômica, do fato de o Brasil não crescer, pessoal, é um só. Porque os reajustes salariais, a melhora no salário do trabalhador e, sobretudo, no salário mínimo, que pega aquela base da pirâmide social enorme, que muita gente que ganha salário mínimo, não em São Paulo, tá? Aqui você vai dizer, em São Paulo ninguém ganha salário mínimo, não, mas no Nordeste, principalmente nas pequenas cidades, no interior, em todo o Brasil, mas no Nordeste acontece mais, muita gente ganha salário mínimo. Muita gente ganha salário mínimo, e são pessoas que, com aquela política dos governos do PT de reajustes periódicos do salário mínimo, essas pessoas iam tendo cada vez mais condição de consumir, e o Lula explica bem isso. Essa pergunta vai ser feita para ele, sobre como ele iria reativar a economia, e eu tenho certeza que a resposta dele vai ser mais ou menos nesse sentido, mas ele pode ter alguma outra coisa na cabeça. Então, para que se torne uma possibilidade, é preciso que a gente ouça do ex-presidente Lula. Agora, tem também as questões políticas, né? Qual é a estratégia que ele vai adotar ao ser libertado? O que é que ele prevê para o julgamento de quinta-feira sobre a prisão em segunda instância? Quais as considerações ele tem a fazer sobre essa promiscuidade entre, inclusive, juízes do Supremo e a Lava Jato, que a gente sabe que a Lava Jato tem 3 ou 4 pessoas, né? Agora eu já fiquei um pouco em dúvida, porque eu dizia que a Carmen Lúcia, ela não estava na tropa de choque do Sérgio Moro no STF, que é Fux, Fachin e Barroso. E essa semana saiu uma matéria de que a Carmen Lúcia também debochou da morte do neto de Lula, e ela estava, inclusive, em um grupo de WhatsApp com outras pessoas, e nesse grupo estava a ministra Rosa Weber. E a ministra Rosa Weber saiu do grupo ao ler uma mensagem da Carmen Lúcia dizendo que a morte do neto do Lula era um castigo para o ex-presidente Lula. Quer dizer, isso é uma infâmia, não é? É um castigo de Deus, é uma infâmia absurda. Eu imagino que, se esse episódio ocorreu mesmo, eu imagino como deve ter ficado chocada a ministra Rosa Weber, que cada vez mais vai se mostrando uma pessoa extremamente séria, deu um voto incrível para o fim da prisão em segunda instância. A semana retrasada, a ministra Rosa Weber, ela explicou com todas as letras, sem deixar margem para dúvidas, por que é que a prisão em segunda instância não pode continuar no nosso país. Ela explicou muito bem, eu achei incrível. Ela explicou que o legislador, quando ele escreveu a Constituição de 1988, ou seja, os parlamentares, deputados constituintes, né, porque a Constituição que nós temos hoje, ela foi convocada, ela foi escrita pelo Congresso Nacional e, sobretudo, pelos deputados que se tornaram
também parlamentares constituintes. O que é um parlamentar constituinte? É aquele que escreve a Constituição. Então, naquele meados dos anos 80, pouco após o fim formal da ditadura militar, com a ascensão de José Sarney ao poder, não pelo voto direto, mas sendo o primeiro civil após mais de 20 anos a governar o Brasil, e com a esperada para o ano seguinte da promulgação da Constituição de 88, para o ano seguinte esperava-se, inclusive, a primeira eleição presidencial que os militares permitiram após 21 anos, né? Eu só vou fazer um parênteses aqui, essa questão de os militares terem impedido os brasileiros de votar durante mais de 20 anos é a melhor demonstração de que eles estavam no poder pela força e que eles eram repudiados pela grande maioria dos brasileiros, tanto que esse processo se materializou nas diretas já, a campanha popular para exigir que os militares permitissem que o povo votasse para presidente, e naquele Congresso Constituinte, a Rosa Weber foi muito feliz ao dizer o seguinte: olha, o Constituinte de 1988, ele deixou bem claro, ele podia deixar na Constituição o seguinte: todo mundo é inocente até prova inculpado, tal, mas sem tocar no ponto de quando a prisão poderia existir. O Constituinte não fez isso, ele escreveu claramente ali, até por conta de que a gente viveu um período autoritário, e a Constituinte de 1988, ela sucedeu esse regime autoritário, e aí houve uma preocupação muito grande em não permitir que as pessoas fossem presas banalmente, porque durante a ditadura prendia-se todo mundo sob desculpas para fazer perseguição política. Então, o sujeito estava incomodando, estava falando mal do governo, eles iam lá, inventavam alguma coisa e jogavam o sujeito na cadeia, e o Constituinte de 88, ele teve essa preocupação de escrever lá, só quando não tiver mais como réu recorrer a nenhuma instância que ele pode ser encarcerado. Então, a Rosa Weber foi muito feliz, ela focou nesse ponto e disse uma frase que eu acho que é histórica: se você não gosta da forma como a lei define quando é possível prender um réu, então mude a Constituição, porque com essa Constituição não dá para você fazer isso. A gente não pode rasgar a Constituição e falar: não, eu vou prender na condenação em segunda instância. Não pode prender porque a Constituição não permite. Ou então você ignora a Constituição, como vinha sendo feito, mas esse é um problema que, inclusive, tira a credibilidade do Brasil. Né? Qualquer um que vem de países onde a Constituição é pétrea, a Constituição que define tudo, os Estados Unidos, por exemplo, o império da Constituição norte-americana é total. E aquilo que está lá na Constituição é seguido à risca. Então, se está na Constituição que o Brasil não pode prender quem não foi condenado em última instância, não pode prender e pronto. Não importa se teve ministros como Luiz Fux que contaram várias mentiras, que a Suzane Richthofen, o casal Nardoni, ela que matou os pais, o casal que matou uma criança de 8, 10 anos de idade, jogando-a pela janela, que esses criminosos hediondos, eles estariam soltos se não houvesse prisão em segunda instância, uma grande mentira, porque não havia prisão em segunda instância quando essas pessoas cometeram esses crimes, elas foram presas do mesmo jeito. Isso é inacreditável, a superficialidade. Eu não sei se é burrice, eu não quero crer que seja burrice do ministro Luiz Fux ter dito isso, porque é um ministro do STF, é um jurista de renome,
é um sujeito versado nas leis. Como é? Ele não conhece prisão preventiva, medidas cautelares? Isso é uma loucura. Ninguém fica solto se for perigoso, se oferecer risco à sociedade. Ninguém vai ficar solto porque não tem prisão em segunda instância. Tem a prisão preventiva que serve para isso, para prender quem não tem condição de ficar solto, ou quem é claramente culpado, foi pego em flagrante ali, não há dúvida sobre a culpa do sujeito, ou também aquele que tenta fugir, aquele que tenta destruir provas, atrapalhar as investigações, esse também é preso preventivamente. Então, a prisão em segunda instância, ela foi feita de afogadilho, ou seja, com muita pressa para tirar o Lula da eleição do ano passado. Finalmente, a gente vai ter oportunidade. Eu comentava com a assessoria do ex-presidente o seguinte, é que a gente que tem um canal que se preocupa muito com a questão do Lula, o canal do YouTube, do Blog da Cidadania, é um espaço, tanto quanto o próprio site, que tem uma preocupação muito grande com a questão do ex-presidente Lula. Primeiro, porque eu, junto com o Lula, eu e ele, fomos vítimas simultaneamente de Sérgio Moro. Nós vamos falar disso com ele na entrevista, né, sobre a ofensiva que o Sérgio Moro fez contra mim, dizendo que eu tinha alertado o Lula da Operação Aletheia em março de 2016, e então duas pessoas que experimentaram as gentilezas do Sérgio Moro vão estar juntas novamente, vou me reunir. Eu não vejo o ex-presidente Lula pessoalmente desde abril do ano passado, no dia em que ele foi preso. Eu estava lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, conversei com ele, dei um abraço nele, pedi para ele ter muita força, muita coragem, e ele realmente, como sempre, demonstrou por que ele chegou aonde ele chegou. Eu me lembro até hoje daqueles momentos finais de que ele estava para ser preso, e muita gente foi vê-lo, mulheres chorando, desconsoladas, e ele consolando todo mundo ali, sabe, pessoal? Não, vem cá, minha filha, não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo. Não, fulano, não chora não. Todo mundo chorando, todo mundo triste. Eu mesmo fiquei emocionado, sabe, porque, puxa vida, um homem que fez tanto pelo Brasil, melhorou tanto a vida desse povo. Se ele tivesse sendo preso, olha, gente, por um crime que ele cometeu, eu ia falar, olha, eu não posso chorar, né? Eu posso até não ter raiva do Lula, porque ele fez muita coisa, mas eu não posso chorar porque ele errou. Então, quem erra, não tem jeito, né? Quem erra acaba tendo que pagar pelo que fez, né? Então, aí não haveria como, mas eu posso dizer para vocês, eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas tanto quanto vocês que pensam como eu, nós ouvimos, nenhum de nós aqui, a grande maioria de nós que estamos nesse espaço aqui sempre, quase todo dia aqui, você se for um dos que está quase todo dia aqui ou só de vez em quando, todos nós sabemos, nós não somos, em grande maioria, não somos juristas, não somos advogados, mas a gente sabe, porque a gente ouviu juristas, ouvimos advogados, ouvimos especialistas, e nem precisava ser tão especialista para perceber que contra o Lula não existe nada. Nunca ninguém foi condenado na história brasileira como o Lula foi condenado. Nunca, nunca aconteceu, pessoal. Olha, eu já falei com 1 bilhão de juristas, não existe paralelo de alguém ter sido jogado na cadeia em um processo tão falso. Tão falso. O processo do triplex é o maior absurdo que já existiu nos anais do judiciário brasileiro. Nunca, nunca. Olha, gente foi com... já prenderam gente por crimes menores, por crimes comuns, tal, mas nunca um líder político, foi alvo de uma trama tão grosseira.
Já houve gente, evidentemente, que foi presa no Brasil, eu preciso me explicar bem, já existe gente que foi presa por armações, né? Eu não estou falando nem do período da ditadura, porque ali prendia-se qualquer um por qualquer coisa como desculpa. Mas em vigência democrática, em vigência da democracia, nunca aconteceu de um líder político. Outras pessoas a gente sabe que tem armação, a polícia pode pegar alguém ali, jogar droga dentro do carro e dizer que o cara é traficante, isso a gente sabe que existe. Mas uma liderança política desse calibre, sendo alvo de uma coisa assim, eu nunca vi, nunca pensei que eu ia ver, e o que foi feito contra ele é de uma gravidade muito grande, porque impede que a gente confie na democracia. Então, muita gente fala, inclusive na esquerda, você tem gente como Ciro Gomes, teve uma pessoa aí que colocou um comentário no chat enquanto a gente esperava para subir o vídeo, a pessoa disse o seguinte: olha, ô Eduardo, pergunta para o Lula se ele não quer se compor com o Ciro, tal. Eu acho que seria perfeito, se fosse possível, a esquerda se unir toda numa grande frente. Nós temos um sujeito extremamente perigoso, uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não está no controle das suas faculdades mentais governando o Brasil, né? Inclusive, não tem, está todo mundo contra o Bolsonaro. Você não tem ninguém minimamente respeitável que esteja com ele. É um grupelho pequenininho de deputados e senadores, uma minoria ínfima de deputados e senadores que apoiam o Bolsonaro, e na sociedade civil, o núcleo de quem apoia mesmo o Bolsonaro, as pesquisas feitas há mais de mês quantificaram em 12%. Você tem um terço da sociedade que acha que dá declaração favorável ao Bolsonaro, nem um terço, cerca de 30%, menos de 30%. Está chegando mais perto de um quarto do que um terço dos que ainda têm alguma esperança no Bolsonaro, que ele vai fazer alguma coisa de bom, tal, mas desse universo de um pouco menos de 30% que pensam assim, praticamente todos eles, a grande maioria desse segmento, tem restrições a coisas que ele diz, a coisas que ele faz, a coisas que ele fala. Quem está fechado com o Bolsonaro apoia tudo que ele faz. As pesquisas dizem que são em torno de apenas 12%, ou seja, pouco mais de 1/10 do eleitorado, da população brasileira, pouco mais de 10%, da 10ª parte do país está com ele, e isso está diminuindo. Ele já não tem apoio mais na imprensa, e é uma imprensa que sempre foi conservadora, sempre apoiou partidos políticos de direita, partidos de direita. A grande imprensa, a própria Globo, os jornais. O que o Bolsonaro tem com ele não se pode chamar exatamente de imprensa. O SBT, o Silvio Santos, é um picareta antigo, que aplicou golpes nos brasileiros a vida inteira, enriqueceu, enganando os brasileiros com o golpe do baú, né, que era o chamado baú. Era literalmente, ele enriqueceu dando golpe nos brasileiros, que era o golpe do baú, o baú da felicidade. É um picareta antigo, e o Edir Macedo é outro picareta que explora a fé, dono da Record. Então, Record e SBT são dois picaretas conhecidos, todo mundo sabe que eles são picaretas, e condescendem com eles porque eles são picaretas ricos, e que iludem uma grande quantidade de pessoas simples, né, de pessoas humildes. Isso acontece com os fiéis da Igreja Universal. Ele usa a fé dessas pessoas, o Edir Macedo, para enganar
para conseguir apoio político, né, eleger deputados, está formando uma força muito grande, o Edir Macedo, e a gente tem o SBT, que ele se ampara ali na venda da TV dele para o governante de turno. Então, a TV dele, ela atua para bajular o Estado, então não faz jornalismo, faz assessoria de imprensa, então é outra coisa. Agora, a imprensa de verdade brasileira está todo mundo contra. Todo mundo contra. A única coisa, o que você tem? Os youtubers, né? Que alguns já estão pulando fora dele. O Mamãe Falei já está com um pé dentro, um pé fora da canoa dele. A Joyce Hasselman pulou fora do Bolsonaro, também uma youtuber que se elegeu graças a isso. Metade do partido do Bolsonaro pulou fora, né? Nenhum partido grande quer receber o Bolsonaro se ele sair do PSL, então ele vai ter que criar um partido para ter para onde ir, senão ele fica um presidente sem base de apoio nenhuma. Então o desastre está se desenhando, um desastre socioeconômico, institucional no Brasil, de enormes proporções, está se desenhando no nosso país. E é nesse momento que nós chegamos, é esse quadro, evidentemente que de uma forma mais resumida, porque a entrevista com ele vai ser de 1 hora, nós vamos ter que colocar essa situação para esse grande líder político que fez o Brasil crescer, distribuir renda, melhorar para todo mundo durante quase 13 anos. Não é brincadeira. Pelo menos, olha, de 2003 a 2014, foram 11 anos que o salário do trabalhador cresceu todo mês. A desigualdade caiu todo mês. A miséria e a pobreza caíram todo mês. Né? A distribuição de renda melhorou todo mês. O Brasil se tornou um país respeitado no mundo inteiro. As agências de classificação de risco do mundo inteiro nos deram o que eles chamam de investment grade, grau de investimento. Era um selo de bom pagador, de seriedade da nossa economia, dizendo que a nossa economia era confiável e era bem administrada. Olha só, isso tudo é facilmente comprovável. Muita gente sabe disso. O que me espanta, pessoal, o que me deixa estarrecido é haver gente que não sabe disso. Há pouco tempo eu fui no Twitter e eu fui ao Twitter, estava escrevendo lá que o Lula é um grande cara e tal. Aí um bolsominion me interpela assim: o que foi que o Lula fez de bom para o Brasil, além de roubar? Aí eu coloquei matérias dizendo que ele tirou 30 milhões da pobreza. Matéria do Globo, hein? Matéria do Globo. Matéria da Folha de São Paulo, da Veja, dizendo que ele tirou 30 milhões, 40 milhões de pessoas da miséria, deu um colchão de reservas que o Brasil nunca teve para resistir às crises, diminuiu a desigualdade, e só de grandes jornais, só matéria. Fiquei enviando para o cara calou a boca. Ele não sabia. Eu digo para vocês o seguinte: tem gente que não sabe e tem gente que é mau caráter mesmo, que finge que não sabe e sabe. Só que, o que acontece? O Lula, ele cometeu o que é um crime no Brasil. Né? Tudo isso a gente tem que levar para ele, para essa entrevista. O Lula cometeu um crime no Brasil, que eu acho que talvez seja o crime mais... Por que ele é o único político de renome, do peso que ele tem, amado por metade do país, no mínimo metade do país ama o Lula e diz que ele é o melhor presidente da história? Por que aconteceu isso? Porque o único presidente da República preso desde mais de 100 anos de república no país, por que o Lula é o único preso? Porque foi o único que reduziu a pobreza, foi o único que tirou do rico e deu para o pobre.
Mas ele não quebrou o rico para dar para o pobre, ele tira uma migalhinha. Porque os ricos brasileiros, eles são tão ricos, isso é um problema da nossa concentração de renda. Eu sempre falo, sempre partindo do princípio, que tem gente que está entrando aqui agora, nunca me viu falar, o que é concentração de renda. Você tem uma pizza de 8 pedaços, e tem 8 pessoas para comer a pizza, só que eu fico com 7 pedaços, e as outras 7 pessoas ficam com um pedaço só. Né? Então, é isso que acontece no Brasil. O que o Lula fez? Ele pegou uma azeitona dos 8 pedaços, dos 7 pedaços do rico, e deu para as 8 pessoas que estavam sem pizza nenhuma. Ele pegou uma azeitona, ou 2, dos outros pedaços de pizza. Entende? Então, ele não prejudicou ninguém, foi um pouquinho, e um pouquinho já foi muito. Começou a pobre viajar de avião, fazer faculdade, comprar casa própria, comprar carro, deu dignidade para o país, criou-se a nova classe média. Tem o Instituto Data Popular, que foi um instituto de pesquisa criado, voltado para a nova classe média, que era gente que vinha das classes D e E foram para a classe C, que é a classe média baixa, mas que era uma classe, como dizem os argentinos, pudiente, que tinha condições de gastar, né? Tinha condições de consumir. As pessoas passaram a entrar no mercado de consumo de massas que o PT criou e você começou a faltar padeiro, pedreiro, engenheiro. A gente não tinha engenheiro, porque todos os engenheiros estavam contratados. O Brasil viveu uma era de ouro. É preciso ser muito canalha, ser muito mau caráter, ser muito estúpido, burro, ignorante e sem alma para negar o grande salto, a situação incrivelmente favorável que o Brasil experimentou com o Lula e que continuou, de certa medida, com a Dilma e só não prosseguiu porque houve uma sabotagem, como eu sempre digo, e eu vou... Tudo isso que eu estou falando, toda essa versão da história, eu vou levar ao ex-presidente Lula. Também vou levar a conjuntura, o Bolsonaro, o que ele está fazendo, o que é que o Lula vai fazer. Então, eu e a minha equipe, vamos trabalhar para enfiar tudo isso, pessoal, para enfiar tudo isso dentro de 1 hora de entrevista com o ex-presidente. E, seguramente, eu quero retomar. Quando eu fui preso pelo Sérgio Moro em março de 2017, por algumas horas, mas fui preso e fui acusado de obstrução da justiça, que eu estaria querendo ajudar o Lula, prevenir o Lula de que ele ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato. Os advogados recomendaram que, naquele momento, até que tudo ficasse esclarecido, tal, que não tivesse contato, porque senão iam dizer que estava havendo uma obstrução da justiça. Então, o Lula ficou no caminho dele, eu fiquei no meu, até que ele foi preso. Aí eu fui vê-lo de novo, só quando ele foi preso. Aí eu falei, dane-se a precaução, eu vou lá ver o líder político que eu sigo, né? Eu sou muito claro, eu falo abertamente. O Blog da Cidadania é um veículo jornalístico, mas ele tem uma posição clara, como isso existe no mundo inteiro. Os jornais americanos todos têm posição política clara, só que no Brasil, que a imprensa, pessoal, a grande imprensa, fica com essa, não, eu não tenho preferência, sabe? Eu não tenho suor, eu não tenho mau hálito, entendeu? Eu não tenho caspa, entendeu? Eu sou perfeita. Não é. E até porque não ter posição política não é perfeição, é mentira, né? Eu fiz uma entrevista com o Lula, essa é a 4ª vez que eu vou entrevistar o Lula, desde 2010, eu expliquei isso ontem, e eu acho que foi na 2ª entrevista
que eu fiz com o ex-presidente Lula, foi já no Instituto Lula, em 2014. O jornal Globo me procurou para me interrogar. Queria saber, 10 blogueiros entrevistaram o Lula, né? Em 2010, o Lula convocou 10 blogueiros para entrevistá-lo, e eu estava no meio. Em 2014, ele convocou mais 10 blogueiros para entrevistá-lo, eu estava no meio. Em 2016, ele convidou mais 10 blogueiros para entrevistá-lo, ele estava no meio. Essa é a quarta entrevista que eu vou fazer. E aí, na segunda entrevista, em 2014, o Jornal Globo me procurou, uma repórterzinha lá. Eduardo, qual é a sua profissão? Quanto você ganha? Como é que você se sustenta? Assim, parecia que eles queriam puxar por que é que eu apoiava o Lula e queriam fazer alguma ilação, que eu era contratado, que eu era pago. E isso durou muito. Então, desde que aconteceu todo esse processo, pessoal, com o Sérgio Moro, eu não tinha muito contato. Agora a gente está retomando o contato com o ex-presidente Lula de uma forma, porque no dia que ele foi preso, eu pude falar com ele 5 minutos, não mais, né? Que tinha um monte de aliados, deputados, sindicalistas, acadêmicos, um monte de gente naquela ala reservada em que ele estava, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, eu não pude conversar com ele, pude só manifestar minha solidariedade, dar um abraço, mas eu aqui quero sempre deixar claro, eu não quero ficar tergiversando aqui, que eu não tenho apoio. Essa menina do Jornal Globo, ela falou: você acha certo um jornalista ter posição política, apoiar um político como vocês apoiam o Lula? Olha, aí eu virei para ela e falei: olha, minha filha, não existe jornalista isento, existe jornalista mentiroso. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos a nossa preferência. Então, aí eles pegaram e colocaram isso na manchete lá do Globo. Blogueiro Eduardo Guimarães diz que não existe jornalista isento, só jornalista mentiroso. Teve até gente, até de esquerda, que não gostou da minha frase. Eu falei: escuta, mas é mentira isso aí? Você não tem preferência política? Esses jornalistas todos da Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, que escrevem lá com aquela pretensa isenção, alguém acredita que eles não têm posição política? Eles chegam na urna e fazem o quê? Anulam o voto? Claro que não, né, gente? Então, não existe. Não existe. Todo jornalista, todo órgão de imprensa tem uma visão política, só que a grande maioria engana o público, engana o leitor, engana o espectador, engana o ouvinte, né? Dizendo que não tem preferência política. Isso é mentira. Eu não vou enganar você que está me assistindo. Eu não vou ficar dizendo sempre as coisas. Eu rio muito, por exemplo, com a Jovem Pan. Aqui às vezes eu assisto só para ver a cara de pau daquele pessoal. Tem um rapaz magrinho lá, que eu esqueci o nome, como é que é o nome? Um bolsominion lá. Eu esqueci o nome dele, lá na Jovem Pan. Ele é escancaradamente bolsonarista e ele se diz isento. Diz que é isento, diz que não tem partido nenhum. Bolsonaro é o cara, mas é porque ele é o cara mesmo, não porque eu sou partidário dele, entende? Então, é muita falta de respeito com o público. Então, eu vou claramente, eu estou deixando aqui, eu quis falar um pouco mais, porque para nós, do Blog da Cidadania, nós que acompanhamos, você que acompanha, e eu que estou sempre aqui, é uma grande oportunidade, porque o Lula, ele pode... quem sabe a gente consiga tirar dele alguma... E eu sei que ele tem muita coisa para falar, né? Precisam ser feitas as perguntas certas, que ele nos ilumine esse caminho e nos dê esperança. E também eu vou pedir a ele que faça um pedido para todos os que acompanham o Blog da Cidadania, que vão estar vendo essa transmissão, que é o seguinte:
força, não diga que não vai dar certo, não diga que você perdeu a esperança, não diga que você não acredita, não diga que você não vai lutar, não diga que está tudo dominado, que não há o que fazer. Não faça isso, não faça isso, porque eu tenho certeza que o Lula, sendo ele quem é, ele vai dizer para você, não desista, e nunca diga, nunca saia por aí dizendo para ninguém, nem para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu sobrinho, para o seu vizinho, mesmo que esteja você e uma outra pessoa, jamais diga que você está desanimado, que você não tem vontade de seguir em frente, que você não tem vontade de lutar, que o outro lado já venceu. Não diga, primeiro porque não é verdade. As coisas estão mudando. Mas tem muita gente que diz por aí, o Eduardo, ele está querendo vender ilusão, dizendo que o Lula vai sair da cadeia, que o STF vai fazer alguma coisa. Vocês estão vendo, o STF está fazendo muita coisa, sim, e a possibilidade do ex-presidente Lula sair da prisão é cada vez maior. Tudo está se desenhando, e ele, inclusive, só não saiu da prisão, nós vamos falar disso com ele, ele só não saiu da prisão até agora porque ele não se mexeu, não quis se mexer para sair da prisão. Ele, inclusive, entrou na justiça para impedir que ele seja colocado em liberdade com base em anulação do julgamento do sítio de Atibaia, que ele ainda não está preso por isso, mas ele não quer que seja anulado esse julgamento dessa forma, e ele não quer sair da prisão por progressão de pena. E ele não quer sair da prisão por anulação da prisão em segunda instância. Eu não sei, vamos perguntar para ele, mas eu acredito que ele vai dizer sobre a prisão em segunda instância o seguinte: estou pouco me lixando. Eu não quero sair da prisão porque não tem mais prisão em segunda instância. Eu quero sair da prisão quando disserem que eu sou inocente, ou quando eles disserem que a condenação que fizeram comigo foi anulada e que vão me julgar de novo. Aí eu saio. E eu tenho 99% de certeza que ele vai dizer isso. Então, aí, pessoal, é um momento muito rico para nós, e eu acho que para outras pessoas, porque o Blog da Cidadania, vocês sabem, é um pouco diferente, porque ele é centrado na minha figura, que fui um sujeito que fiz um ativismo na internet, e teve esse episódio aí que a Lava Jato e o Sérgio Moro acharam que iam pegar o Lula através de mim. Então, na verdade, vão estar lá frente a frente duas pessoas que são duas faces da mesma moeda, que são pessoas que encaram essa questão da comunicação aí como a luta que a gente pode fazer, né? E eu quero ouvir do ex-presidente, eu tenho certeza que é essa a opinião dele, que ele vai dizer para as pessoas se motivarem, porque a gente vai virar esse jogo. Nós vamos redemocratizar o Brasil e nós vamos acabar no Brasil, pessoal, com essa chaga que é a prisão ilegal do Lula. Porque, gente, enquanto o Lula estiver preso, enquanto o maior líder político da história do nosso país estiver preso como o Lula está, não há possibilidade de democracia. Então, teve uma pessoa que me falou, olha, vai conversar com o Ciro Gomes, será que o Lula quer conversar com o Ciro Gomes? Eu tenho certeza que o Lula conversaria tranquilamente com o Ciro Gomes, até porque ele já disse isso. O problema é que o Ciro Gomes é uma pessoa incontrolável, e ele quer também, o que ele quer, para ele ter chance de se tornar presidente, que é o único objetivo do Ciro Gomes é se tornar presidente, o Lula tem que ficar fora do jogo político. Porque o Lula, se o Lula puder disputar uma eleição, ou puder influir numa eleição, ele sabe que ele, Ciro, nunca vai ser o escolhido. Então, ele já propôs inúmeras vezes, o Ciro Gomes, que
o Lula seja esquecido. Esquece o Lula, vamos partir para frente. Isso não é possível. Né? Isso não é possível. Porque você não pode deixar, eu tenho dito isso e vou repetir sempre, você não pode deixar um cadáver no meio da sala da sua casa, aí você joga ele para trás do sofá e fala, deixa o cadáver aí, né? Vamos seguir a nossa vida. Não dá, aquele cadáver vai ficar cheirando mal. Né? Você vai ter tétrico, é macabro, né? Você conviver com uma situação como essa. Eu digo que a prisão do Lula é um cadáver insepulto e você não vai conseguir ter democracia no Brasil enquanto você tiver o presidente da República, o líder político mais amado e respeitado da história do nosso país, que é o Lula, preso sem provas. Se provarem alguma coisa com o Lula, que até agora não conseguiram provar nada contra esse homem, nada, absolutamente nada. A condenação do triplex é uma farsa. A condenação do sítio de Atibaia, em primeira instância, está aí se desfazendo no ar, porque houve cerceamento da liberdade, do direito de defesa do Lula. O processo, como eu já disse, da juíza Gabriela Hart, reconhecido por ela, estava cheio de erros grosseiros. Ela copiou a condenação do Lula no caso do triplex e colocou no caso do sítio de Atibaia, e a condenação foi tão grosseira, o desprezo dessa senhora pelas leis e pelo Estado Democrático de Direito foi tão grande que ela colou um trecho assim em que se referia ao sítio de Atibaia como se fosse um apartamento, ou seja, o triplex. Por quê? Porque ela chupou a condenação do Lula no triplex e transformou essa condenação no caso do sítio de Atibaia. Ou seja, ela nem trabalhou, ela não analisou prova nenhuma. Ela já chegou lá com a única e exclusiva missão de condenar o Lula, pronto, rapidinho, e passa para a próxima, vai para o TRF4, porque aí ele tem uma segunda condenação em segunda instância, e aí ele vai ficar na cadeia, sei lá, até morrer. Porque ele já é um idoso, vai ficar mais alguns anos na cadeia, tem mais 2, 3 processos aí. O que eles querem é que o Lula fique até o quê? Uns 90 anos na cadeia. Quando ele sair, ele não tem condição de fazer mais nada na vida, porque com 90 anos é difícil, né? A pessoa já não tem mais uma condição, ainda levando uma vida dura na prisão. Está destruído, acabaram com a vida do Lula, tiraram o Lula da frente do problema, e aí eles vão conseguir esmagar o povo brasileiro, empobrecer, tirar do pobre para dar para o rico, como eles estão fazendo até hoje, né? Mas, na verdade, como dizia o Garrincha, eles não combinaram com os russos, eles não combinaram com a gente, não combinaram com os democratas deste país, não do Partido Democratas, que só tem antidemocráticos, mas do partido, mas da ideologia democrática, né? da filosofia democrática. Os democratas deste país, aqueles que acreditam na verdade, na justiça, no direito de todos, que todos são iguais diante da lei, diante da pátria, todos são iguais, essas pessoas não vão aceitar esse plano de largar o Lula para lá e vamos em frente, porque no momento que você admite que se faça com o Lula o que fizeram com ele, todos estão ameaçados, inclusive você, que apoia a prisão do Lula, que é a favor de golpe militar, que é a favor das arbitrariedades do Sérgio Moro, você também está ameaçado em um país onde a lei não julga com base em provas e com base em fatos, mas julga você pela cor da sua pele, pela sua conta bancária, pela sua posição política, pelo seu grau de instrução, a sua posição social, né? Então, o judiciário brasileiro é assim. É assim. A gente precisa resolver essa situação, e eu acho que essa entrevista que o Lula vai nos conceder é uma forma de fazer chegar mais longe todo
toda essa filosofia que eu construí aqui nessa transmissão sobre o que aconteceu no Brasil e o que precisa acontecer no Brasil para a gente retomar o caminho da justiça social, do crescimento econômico, da verdade, da justiça, do direito, né? O caminho que vai melhorar a vida de todos os brasileiros, resgatando primeiro aqueles que estão lá no fundo do poço. Enquanto a gente não resgatar esses que estão lá no fundo do poço, pessoal, esse país não vai para frente. Esse é outro cadáver insepulto. As violações da democracia, o golpe de 2016, a prisão criminosa do Lula sem provas, tudo isso, a desigualdade explosiva, o crescimento da desigualdade, enquanto o Lula reduziu a desigualdade, foi a maior redução da desigualdade da história, os que sucederam a Dilma Rousseff estão aumentando pobreza, miséria, desigualdade, mortalidade infantil, tudo está piorando no Brasil, tudo, todos os indicadores estão piorando, dia após dia. E esse caldeirão vai explodir a menos que um pacificador venha para fazer o que precisa ser feito, para devolver a esperança para o povo brasileiro e para fazer as pessoas acreditar que é possível vencer na vida sem precisar apelar ao crime, sem precisar apelar à violência, sem precisar apelar à desonestidade, a nada. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da transmissão. Eu termino aqui agradecendo a audiência e pedindo a você que chegou até aqui, que envie suas mensagens para o Lula. Se quiser fazer perguntas, nós vamos estudar as perguntas, tentar condensar muitas vezes as perguntas em uma só, dar uma representatividade, e eu tenho certeza que tem muita gente que tem mensagem para dar para o Lula. Nós vamos imprimir tudo isso, vamos copiar, vamos imprimir, vamos passar tudo para ele ficar lendo, o apoio das pessoas a ele. Então, eu deixo esse convite e vou voltar ao assunto em todas as transmissões que eu fizer. Até a próxima quarta-feira, os vídeos, sempre vou lembrar dessa entrevista. E se você puder, por favor, compartilhe esta transmissão para as pessoas saberem de tudo isso, saberem dessa entrevista que vai ser feita, porque nós vamos tentar fazer dessa entrevista algo muito importante. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a sua atenção, desejo um abraço e dou meu abraço para todo mundo.